Vamos lá, fala quem você é. Eu sou Marcelo Freixo, deputado estadual, professor de História, deputado pelo PSOL e presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa. Disserta aí um pouquinho sobre o que tá, se você desabrochar o tema da redução, o que tem ali dentro? Na verdade, a redução não é um debate só do que vai acontecer com a juventude. Primeiro que não é algo para todas as juventudes. A gente não tem uma única juventude, a gente tem várias juventudes diferentes, né, socialmente falando, utopicamente falando, em termos de perspectiva, enfim, são várias juventudes, né, pela diversidade da sociedade que a gente tem e pelas desigualdades também. A redução da idade penal, na verdade, reflete um processo de uma relação de poder muito mais ampla, né? Quem faz parte, quem não faz parte, onde que uma sociedade de direitos atinge, a quem atinge, sobre quem que a gente produz medo, sobre quem que a gente inclui. A ideia de direitos humanos é ameaçador para um e é inclusiva e defensor da vida do outro. Então, na verdade, é algo muito mais complexo que simplesmente em que idade que você responde ou não pelos seus atos. Até porque essas medidas socioeducativas já provocam, né? Os números são muito contundentes, assim. O Brasil não é um país que tem alto grau de violência cometido pela sua juventude, muito pelo contrário, a juventude é vítima da violência. Nenhuma razão concreta, racional, justificaria a redução da idade penal. Então é um debate político, é um debate de posicionamento político, concepção de sociedade, quem faz parte, quem não faz, que lógica de sociedade será baseada no consumo, no lucro ou nos direitos. É isso que a gente está travando, é isso que a gente tem que entender melhor. Saindo do Rio para o Brasil, Eduardo Cunha, a gente parece que tem um terreno fértil para o que há de pior na política, né? Muitas vezes que há de melhor também. Mas a gente jogou o Eduardo Cunha lá para Brasília. E aí, o que ele está fazendo lá? O Eduardo Cunha, ele é deputado eleito algumas vezes aqui no Rio de Janeiro. Ele acaba essa semana, ele acabou de ser denunciado pelo Ministério Público, vai responder por isso. É evidente que ele só está denunciado, ele tem amplo direito de defesa, a gente defende isso para todas as pessoas, não seria diferente para ele, mas evidentemente não é uma pessoa que poderia estar à frente de um poder. Porque uma coisa é quando você é denunciado e vai responder, você continua respondendo pelo seu mandato. Como ele está na presença da Câmara, ele responde pelo conjunto, pela instituição Câmara de Deputados. Evidentemente não poderá continuar. Espero que a Câmara tenha a sabedoria de fazer com que ele não mais responda como presidente da Câmara. Agora, ele é fruto da despolitização da política, ele é fruto de uma lógica, de uma bancada evangélica que representa muito pouca religiosidade, representa muito mais interesses econômicos, comerciais, do que fundamentalmente algum segmento religioso na sociedade. Eu acho que o Eduardo Cunha ele acaba personificando muita coisa, mas ele não é o único, né? E aí é um processo necessário de politização da política, de que a gente entenda e ressignifique a lógica da representatividade, né? A democracia está numa crise profunda porque ela está em disputa, e a gente tem que fazer essa disputa da democracia. A democracia ela não amadurece naturalmente, sozinha. O maior desafio da democracia é qual democracia a gente apresenta para ela, como que a gente se organiza. A grande crise da democracia aparece em 2013, quando a população vai às ruas, mas sabe muito mais o que não quer do que o que quer, né? E depois disso a gente elege o Eduardo Cunha. Então isso mostra o quanto é contraditório, o quanto é complexo, e não dá para tratar de forma simples o que é complexo. A gente precisa disputar a democracia buscando nela o que a gente espera de um conjunto de contradições da sociedade. Eu não espero um Eduardo Cunha presidente do Congresso. Outros esperam. Vamos fazer essa disputa. Então vamos falar aí, já falando porque o Eduardo Cunha foi denunciado, tem tudo a ver com o Lava Jato, né? Sim. O que você está achando da Lava Jato, sobre esse enfoque talvez excessivo sobre a Petrobras e as outras empresas que ficam meio ali porque tem envolvimento de políticos que talvez não sejam algo... Assim, fala um panorama geral sobre a Lava Jato. Eu escrevi um artigo agora, recentemente, para a Folha de São Paulo, sobre isso. Eu acho que a corrupção é um problema gravíssimo, sério, que não pode se tornar secundário, mas ele não dá conta de todos os debates. Tem deputados, como Bolsonaro, por exemplo, que é um deputado absolutamente conservador, de propostas fascistas, que não é corrupto, né? Então, pela lógica exclusiva da corrupção, você acaba tornando aceitável o que, democraticamente falando, que vai para além da corrupção, não é. Isso não torna o debate da corrupção secundário. Ele é importante. Acho muito ruim quando o setor da sociedade tenta defender, né, alguns aliados seus acusados de corrupção, dizendo, mas existem corruptos em outros lugares também. Isso não é defesa. Isso não pode ser entendido como uma defesa aceitável. Né? Qualquer esquema de corrupção tem sim que ter denunciado. Agora, a corrupção não é uma questão comportamental ou moral. A corrupção ela é estrutural. Enquanto os financiamentos de campanha forem feitos por empresas, né, que fizerem da eleição grandes negócios, é muito difícil você fugir da corrupção, porque você vai ficar buscando grandes heróis o tempo inteiro. E aí o Bertolt Brecht tem uma frase sensacional que ele diz: infeliz do povo que precisa de heróis. Ajuste fiscal, né? Você ano passado chegou a não necessariamente fazer campanha, mas defender
defender aí a eleição da Dilma por conta das outras opções, né? Que obviamente era um retrocesso, você deixou isso bem claro, é contra o retrocesso, não necessariamente a favor do governo Dilma, tanto que o pessoal continua sendo oposição. Isso. O ajuste fiscal está sendo democrático? Não, nem um pouco. Não só o ajuste fiscal. Eu votei na Dilma no segundo turno, não no primeiro, porque o pessoal teve a candidatura da Luciana Genro. No segundo turno é voto e veto. Então, ou era a Dilma ou era o Aécio, uma retomada do PSDB. Eu entendi que aquilo era, sim, um retrocesso, continuo achando isso, mas o governo da Dilma hoje é um retrocesso, né? E essa chamada Agenda Brasil, que se apresenta para salvar o governo, né, de alguma maneira, é, na verdade, o golpe. Né? O golpe não é a retirada da Dilma. O golpe é a Agenda Brasil, com uma agenda que não foi a agenda pela qual ela foi eleita no segundo turno. Então, isso evidentemente tem que ser enfrentado, tem que ser enfrentado democraticamente. Acho que a proposta de impeachment é absolutamente absurda, é lamentável, mas você tem que fazer esse enfrentamento. O ajuste fiscal e tudo que se apresenta nessa Agenda Brasil, que não é só o ajuste fiscal, é algo absolutamente negativo para uma agenda que poderia ser muito diferente, que traz prejuízos sociais muito grandes, como a terceirização e outros programas que estão dentro dessa agenda, onde o governo está pensando na sua governabilidade, mas não está pensando no seu compromisso que poderia ter com a sociedade brasileira. Sobre a contra-reforma do Cunha, né, e o papel da mídia nisso tudo. A Globo agora foi semana passada, o Zé Roberto Marinho se encontrou com líderes petistas, né, para meio que fazer uma trégua ali, falou que não defendia o impeachment mais, soltaram um editorial falando que não defendia o impeachment e tiveram as manifestações agora de domingo, que tiveram uma cobertura boa, mas eles parecem que tiraram o pé do acelerador. Por que a Globo mudou de posição? Eu não sei se a Globo em algum momento quis o golpe, não. Não acho que a Globo ia querer para o seu currículo um novo golpe na sua história. Acho que eles pensaram bastante nisso. E honestamente, tem vários setores da economia, setores, enfim, mais conservadores da sociedade que percebem claramente que o golpe seria muito ruim, né? Porque, na verdade, não numa perspectiva democrática, não numa perspectiva ideológica, mas o golpe traz uma instabilidade muito grande. E mesmo para alguns que pensam diferente de mim, não era uma boa esse golpe. Então, tirando um setor muito conservador e muito reacionário, acho que o golpe está descartado, está completamente fora da pauta. Acho que o debate agora é outro, né? É o golpe institucional, é o golpe da agenda, é o golpe da votação, é o golpe da prioridade, é para quem vai governar com qual agenda. Essa é a disputa que tem que ser feita agora. Dentro do pacote da contra-reforma do Cunha foi passada aquela, não sei se foi uma lei, algum projeto, mas que inviabiliza a participação do PSOL em debates políticos ou de outros partidos menores. Né? Isso já chegou a ser aprovado? Não, isso não ainda não. A gente pode a gente provavelmente está indo para Brasília agora, essa semana, para tentar conversar no Senado, porque, na verdade, eles colocam uma série de restrições nas cláusulas de barreira que tiram qualquer possibilidade. Por exemplo, a experiência que a gente teve do Podemos, né, na Europa e mais específica na Espanha, aqui não podemos, né, porque para participar de debate da televisão, o candidato à prefeitura teria que ter no seu partido 10 deputados federais. Então, mesmo que eu esteja na frente nas pesquisas, eu não vou participar do debate da televisão. Então, é uma medida absolutamente autoritária, completamente sem sentido, antidemocrática, que visa a não possibilidade de mudança através da eleição, na contramão do que a sociedade está querendo. Sobre essa questão da democracia, num aspecto maior, né? Vamos falar um pouco do plano econômico internacional, do momento que o mundo está vivendo hoje. Dívida, ajuste fiscal, Grécia e Brasil, qual é a relação? Olha, essa crise é mundial. A gente tem um modelo mundial, que é um modelo globalizado, que é um modelo de um Estado menor. A Europa entra antes nesse modelo, o Brasil entra nisso na década de 90. Isso custa muito caro. Aliás, o debate que a gente fez hoje na Babilônia sobre o sistema penitenciário tem muito a ver com a década de 90, é quando tem o boom do sistema penitenciário, porque é exatamente quando esses sobrantes se multiplicam, né? E hoje a lógica de salvação econômica é seguir o modelo desse Estado neoliberal. O que o grande dilema da Grécia hoje é como escapar disso, né? E aí, evidente que a Europa tem especificidades, como o euro, né, como o mercado. O Brasil tem diferença em relação a isso, até pela relação continental que ele tem. Agora, é essa disputa que a gente está fazendo aqui. Se é possível romper com determinado modelo de Estado, se é possível romper com uma determinada concepção de progresso, que é a ideia conservadora, né, é o progresso do atraso, ou se não, ou se você tem que seguir essa cartilha, caso contrário tem essa crise. Essa economia
economia é refém do mercado financeiro, essa lógica de governar para o mercado o tempo todo, como o mercado acorda nervoso, o mercado vai dormir tenso. Quanto mais uma sociedade personifica o mercado, mais ela despersonifica as pessoas que estão fora de uma sociedade de mercado. Só falar rapidamente então, a auditoria da dívida, o que é e vai sair? Eu acho muito difícil que esse governo saia. Muito pelo contrário, os passos e a direção são contrários a isso. A gente defende não só a taxação das fortunas, a taxação das heranças, como a auditoria da dívida, porque a dívida é gigantesca. Hoje, mais de 40% do orçamento brasileiro é para pagar a dívida. Então, isso compromete toda uma perspectiva de desenvolvimento. A gente precisa saber o que já foi pago, o que não foi pago, para quem é pago, porque automaticamente essa dívida tira direitos sociais essenciais. O PT é de esquerda e o que fazer com o PT? Aí é o petista que tem que dizer. Beleza. Não, eu não tenho dúvida nenhuma, eu venho do subúrbio, né? Então, no subúrbio, se você chegar na padaria e pedir o seguinte, olha, eu quero 200 gramas de mortadela, o cara vai dizer, gente, olha, aqui não tem, né? Então tem que ser 200 gramas de mortandela e esse é o caminho para uma alimentação saudável de uma vida democrática. Vamos mortadelizar? Vamos mortadelizar. Valeu, obrigado, tá, Fred? Obrigado. Eu vou... Ninguém tava numa maior estilo de calça Calvin Klein, tênis espuma, um jeito humilde de ser, no tampo e no rolê.